Hello, hello! Estamos ao vivo, segundona, hein? Segundou. Nosso compromisso de segunda a sexta-feira, meio-dia, juntos aqui, pra gente fazer com que teu negócio, tuas ideias, tua carreira, seu sucesso cheguem nos patamares que eu sei que você tanto sonha, deseja e merece. Hoje eu escolhi um tema que eu amo de paixão, sou apaixonada por esse tema que a gente vai conversar hoje. E é um tema, inclusive, que eu vejo que tem muita gente com dificuldade. E é um tema que ajuda você a se relacionar com as pessoas. É um tema que te ajuda a entender as pessoas. E automaticamente, se eu entendo melhor as pessoas e se eu me relaciono melhor com as pessoas, eu negocio melhor. Negociação é venda, venda é negociação. Independente de ser B2B, B2C, B2G, eu sempre vendo pessoa a pessoa, certo? Então, minutos iniciais do nosso bate-papo de hoje, da nossa mentoria, vai ser sobre alguns vieses comportamentais ou vieses de pensamento, como a gente costuma dizer. Eu separei alguns aqui, deixa eu virar até meu monitor para vocês, para ficar chique o negócio aqui, quer ver, ó? Pronto, virei para cá. E aqui a gente tem nossos vieses de comportamento, ou vieses comportamentais, que são os mais comuns quando a gente pensa sobre eles. E é super importante eu saber quais são, detectar quais são, porque aí eu consigo solucioná-los, tá bom? O primeiro dos vieses é esse aqui, ó, chamado de Confirmation Bias. O que é isso, Aline? É o viés de confirmação. Esse viés, ele fala o seguinte, ó, deixa eu me apoiar aqui de volta. Peraí, deixa eu subir esse tripé para ficar na posição certinha, pronto. Esse viés de confirmação, ele diz o seguinte: a gente costuma prestar mais atenção a ideias ou pessoas que confirmam, que corroboram com aquilo que a gente pensa. Será? Imagina o seguinte, você tá numa roda de amigos, né? E as pessoas estão lá conversando e tal. E aí tem alguém colocando um ponto de vista na mesa e uma outra pessoa colocando um outro ponto de vista. Quem será que você vai... De que lado que você vai ficar? Será que você vai ficar do lado da pessoa? Você vai dar atenção, vai olhar para ela, vai concordar com ela, vai apoiar a pessoa que também tem o mesmo ponto de vista que você? Ou a pessoa que tem um ponto de vista diferente do teu? Isso é tão importante, gente. Isso é tão impactante. Que quando eu tenho uma negociação, eu tenho uma venda ali com um cliente, esse meu cliente tem um modus operandi diferente, ele tem um status quo, ele tem uma cultura, hábitos, uma religião, o que quer que seja diferente do meu, eu não preciso concordar 100% com isso que eu tô falando, com as coisas que ele acredita ou que ele está falando, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você se mostra coerente com as ideias dele, com os valores dele, ele se sente mais à vontade com você, ele sente mais confiança com você e automaticamente esse viés se vira a teu favor, tá bom? Se você tá do lado de cá, do lado de quem decide, do lado de quem compra alguma coisa, né, ou precisa de alguma informação maior ou de dados mais profundos para decidir alguma coisa, como é que você pode sobrepujar, como é que você pode ultrapassar ou vencer, digamos assim, esse viés? Você vai falar com uma quantidade maior de pessoas antes de você tomar uma decisão. Simples assim, tá? Então, cuidado quando você for fazer alguma análise de uma negociação para você entender quem que é a pessoa que está do outro lado negociando com você. Se você consegue mostrar para essa pessoa que você tem pensamentos, que você tem ideais, que você tem valores que são condizentes com a forma como ela leva a vida, como ela vê o mundo, ainda que de forma superficial, tá bom? Não quero que você entre em aspectos mais profundos, que você entre em méritos ou questões que são indiscutíveis, não é isso? Que é o caso de religião, política, ainda brinquei hoje, futebol também, certo? Então, não é para você se aprofundar, mas é para você entender que a pessoa presta muito mais atenção. Isso é normal, é nosso. A gente presta muito mais atenção em pessoas que concordam com as nossas ideias, com os nossos ideais. Então, se eu consigo me colocar no ponto, no lugar da pessoa com quem eu estou falando, com quem eu estou negociando, né? Entender o ponto de vista dela e, de certa forma, confirmar ou corroborar
parte daquilo que ela está dizendo, bingo, eu consigo trazer isso pro meu lado, tá? Próximo é esse cara aqui, ó. A gente chama ele de efeito halo. Efeito halo. O que é esse efeito halo? O efeito halo simplesmente é quando você... Imagina o seguinte. Eu tenho um contato com você, certo? E te encontrei, de repente você tava... Sei lá, vou falar da linha da aviação, pronto. Mais fácil. De repente eu tô lá na aviação, você foi fazer um voo, né? Sei lá, você vai fazer um voo no aeroporto, você vai fazer um voo de helicóptero. E você passou no aeroporto, você cruzou comigo e eu tava lá uniformizada de helicóptero, de piloto de helicóptero é ótimo, né? Eu tava lá uniformizada de aviação, né? Como piloto de helicóptero. E aí você olhou pra mim, o que você pensou? Trabalha na aviação, ela tá uniformizada, certo? Ou ela é piloto, ou ela é comissária, sei lá. Então, já joguei uma impressão em cima daquela pessoa, de acordo com o caráter, com a roupa dela. Aí eu penso, será que um piloto, será que ele é bom de, sei lá, de cálculo? Será que ele é bom de planejamento? Será que ele é bom para ler um mapa? Será que um piloto é bom para operar um GPS? Será que um piloto é bom para tratar passageiros? Será que um piloto é bom para calcular rotas e levar você de um ponto ao outro? A roupa te influenciou. A roupa, o meio, né, a sua primeira impressão, a sua impressão geral, que seja a sua primeira impressão, sua overall impression sobre mim foi influenciada pela minha roupa. E aí, automaticamente, o meu jeito de lidar com as coisas também. Por que eu tô falando tudo isso? Porque de uma forma positiva pode acontecer? Pode, mas de uma forma negativa também. Então, cuidado, tá? Cuidado quando você olha para uma pessoa e essa pessoa, de repente, você conheceu essa pessoa, ela estava num dia ruim, ela estava estressada, ou ela estava se sentindo extremamente fragilizada, ou ela estava mal vestida, ou ela estava numa situação que ela não estava pronta, ela foi pega de surpresa, ou ela estava, sei lá, gente, a gente está numa época tão ainda complicada, né, delicada de Covid, de repente ela estava fragilizada, sei lá, porque aconteceu alguma coisa com alguém na família dela, então cuidado pra gente não colocar esse efeito halo em cima de alguém que às vezes não está no melhor momento da pessoa. Como é que eu supero isso, Aline? Eu posso entender o seguinte, as primeiras impressões sobre alguma pessoa, sobre alguém em uma determinada situação, elas podem não ser tão acuradas assim. Elas podem não ser tão verídicas. Então, o que você vai fazer? Quando você for se apresentar para alguém pela primeira vez, cuidado com o efeito halo. Ah, mas poxa, a pessoa me viu de tal forma e eu não sou assim. Ok, mas será que você vai ter uma segunda oportunidade de se apresentar para ela como você realmente é? Você acha que um vendedor hoje de alto luxo, de alto padrão, que vende, sei lá, Lamborghini, Maserati, Bentley, Jaguar, será que esse vendedor tá com a barba toda torta, um cabelo todo desgrenhado, sujo, com a camisa toda amassada? A sua resposta, provavelmente, mentalmente aí, ainda que você talvez nem tenha essa certeza, é não. Por quê? Porque você associa o lugar que ele está, o objeto que ele vende, ao público que ele atende. E se é um público mais elitizado, ou um público que se preocupa mais com imagem, óbvio que o meu mensageiro, o meu vendedor que está ali, precisa ter essa preocupação com a imagem. Então, seja você o CEO, seja você um colaborador ou intraempreendedor, enfim, não faz a menor diferença, tá? É importantíssimo você entender que existe esse efeito halo. Terceiro efeito, esse efeito é muito bom. Olha que interessante. Vocês já repararam que criança, quando ela, o pai tá olhando, a mãe tá olhando, aí o pai ou a mãe já falaram assim, não faz isso, eu vou brigar com você, ou se cair você vai ficar de castigo. A criança, ela fica assim, ó, devagarinho e tal, ela vai, faz carinho, né, porque ela sabe que tem alguém observando, vai tomar bronca. Já viram isso? Ou na sala de aula, né, o professor já tá de olho nos bagunceiros. E aí o professor olha para os bagunceiros, ele tá observando. Você tá até falando com o teu colega ali, aí o colega tá falando, você fica mudinho assim, ó. Você fala, o professor tá me olhando. Por que isso acontece? Porque tem um efeito chamado em inglês de Hawthorne Effect, como se fosse um efeito binóculo, um efeito observador, que mostra o seguinte: toda vez que alguém está sendo monitorado ou observado, a gente muda o nosso comportamento. Isso acontece. Então, é esse efeito aqui, ó. Tem alguém te olhando, tem alguém te observando, você vai mudar o seu comportamento. Isso é normal, tá?
Como é que a gente sobrepuja isso, Aline? Como é que a gente muda essa história? Você vai olhar, vai fazer uma observação maior e de uma forma mais discreta possível. Ou seja, quer fazer uma negociação com alguém, quer propor uma parceria, uma sociedade a alguém, quer contratar alguém para o teu time, para a sua empresa, quer saber se você vai fechar negócio com um determinado centro de treinamento e tal, observa a pessoa de longe, observa como é que ela interage com as outras pessoas, observa ela num núcleo talvez mais informal, familiar, com outras pessoas, né? Tem gente que usa isso como técnica, gente, isso é de longa data, tá? Não é de hoje não, que é fechar negócio quando? Na hora do almoço. Por quê? Na hora do almoço, geralmente você tá mais relaxado, você vai comer alguma coisa, o jeito que você trata o garçom, o jeito que você trata as pessoas na rua, quem abre a porta para você, quem te cede passagem no meio da rua ou não, tudo isso é avaliado. Eu costumo dizer que um bom CEO, ele começa a contratação, sabe de onde? Do elevador do prédio. Lá embaixo, junto com a galera que está entrando ali, talvez para uma possível processo seletivo, enfim, ele já olha a forma que você cumprimenta as pessoas, que você olha e fala, principalmente as pessoas das quais você indiretamente precisa. Lógico, todo mundo é útil, mas que diretamente você não precisa, essas são as principais pra gente observar, tá bom? Raramente alguém que trata bem, uma pessoa que não pode, na hora, na cara ali, oferecer algo muito valioso, raramente uma pessoa que maltrata alguém, que não pode oferecer grandes benefícios e tal, vai ser uma pessoa íntegra, correta, honesta, de boa postura e bom caráter em uma situação adversa. Ela vai talvez atuar, mas ela sempre vai ser o dela, sempre vai ver o dela. Então observe isso, tá? Observe as pessoas no momento em que elas não sabem que elas estão sendo observadas. Por quê? Porque quando eu sei que a pessoa está sendo observada, o comportamento dela muda. E eu não quero ver o comportamento dela diferente, eu quero ver o comportamento dela real. Certo? Beijo, minha mate pra você. Próximo viés, gente, é esse aqui, ó. Olha que legal, eu adoro esse aqui. Próximo viés é esse chamado de negativity bias, ou então o viés da negatividade. O que que é? A gente presta mais atenção e lembra de coisas que são negativas. Que louco isso, né? Você vai às vezes para um evento, aí você vai falar, nossa, você viu a roupa da Marcinha? Gente, credo, por que vai com aquela roupa? Não sabe que ele é madrinha do casamento? Parece que não se toca. Nossa, gente, olha, os salgadinhos estavam mais ou menos, viu? Mas o jantar foi servido frio. Nossa, que experiência, né? E o uísque? Sabe como é que é, né? Meu marido nem bebe uísque, mas ele falou pros amigos dele, os amigos dele disseram pra ele que o uísque acabou no meio da festa. Olha que vergonha. Aí você fala, caramba, que doido, né? A pessoa, ela repara no vestido da madrinha, ela repara no jantar de não sei quem, que ela nem comeu, ela repara no uísque que ela também não bebe, nem o marido bebe, mas acabou. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos formados dessa forma. A gente tende a observar mais os aspectos negativos e lembrar desses aspectos negativos do que dos aspectos positivos. Então, você vai em um evento, vai a algum local, vai a algum jantar, sei lá, uma viagem que seja, 100 coisas podiam acontecer. 99 foram maravilhosas, foram sensacionais. Uma deu errado. Qual que você vai lembrar? Da que deu errado. Sabe qual que é a proporção de pessoas que entram em sites para dar o review, fazer o famoso NPS, para as empresas de turismo ou de eventos, que são as que mais sofrem, empresas aéreas? Proporção das que entram para falar bem, porque tiveram uma boa experiência, versus as que entram para falar mal. Vocês têm noção? Vou falar. Uma proporção de 40-1. Olha que loucura. Ou melhor, de 1 para 40, né? Ou seja, se a pessoa tem uma viagem, uau, teve um voo incrível, sensacional, blá, 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 ela não entra no site da empresa para falar bem. Agora, se você pede um amendoinzinho lá pro comissário, e ele fala, não pode, ou acabou, ou seu fone não estava funcionando, ou a sua tela não estava funcionando, que você nem queria ver aquela tela, mas não estava funcionando, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da empresa lá e vai dar um review negativo. Por quê? Porque você é maldoso? Porque você é maldosa? Não. Porque nós, seres humanos, nós temos esses vieses de comportamento, de pensamento. Então, se eu me entendo e eu entendo os seres humanos à minha volta, automaticamente eu consigo melhorar minha relação com eles e eu consigo melhorar minha prestação de serviço com eles, tá bom? E é por isso, inclusive, falando desse bias aqui, ó, deixa eu voltar pra lá.
do negativity bias, que é o viés de negatividade, que o Google fez aquele joguinho. Lembra daquele joguinho do Safari? Você tá lá jogando no Safari e de repente, puf, some a internet. Não é isso? Aí tem aquele joguinho lá do... Você dá um space no teclado, aí vem o joguinho do dinossaurozinho, do Dino, ele vai jogando. Por quê? Porque o Google sabe que a gente tende a lembrar das coisas negativas. E aí você vai achar que a coisa negativa que aconteceu, que às vezes foi um rompimento de um fio na rua, no poste, que nada tem a ver com a Google, do teu provedor de internet, fez com que você ficasse sem internet. Só que a sua associação de negatividade não vai ter essa separação. A gente não consegue fazer isso. A gente vai negativar, sabe quem? O Google, mentalmente falando. Então o Google, para reverter essa experiência ruim, ele vai lá e coloca um jogo, coloca uma coisa lúdica para falar, olha, calma, a internet está ruim. Enquanto a internet não volta, se diverte aqui. Então eles reverteram a imagem negativa que eles deixariam com uma experiência ruim que em nada tem a ver com a Google, tá bom? Gente, nada é por acaso, tá? Principalmente os big players. Próximo efeito, esse aqui, ó. Gosto também, chamado de bandwagon effect. O que é isso aqui? A gente tende a acreditar nas coisas, mas quando as outras pessoas fazem, uau, né? Que coisa esquisita. É isso mesmo. Eu tendo a acreditar mais nas coisas quando as outras pessoas fazem. Então, nossa, eu vou começar com fulano porque não sei quem, não sei quem, não sei quem. Por quê? Não, porque o amigo meu foi lá e ele fez e tá faturando tanto, blá, 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 blá. Já passaram por isso? Já, né? A gente tende a acreditar no outro. Como é que a gente pode superar isso? Ouve o seu gut, seu instinto. Qual seria a sua opinião se não fosse com ninguém que você conhece? Será que você se colocaria à prova? Será que você olharia? Será que você testaria? Provavelmente sim. E isso aqui, pessoal, é muito legal quando eu imagino o seguinte: marketing de relacionamento, ou marketing de afiliados, ou recomendação. Se eu trago alguém para consumir de mim um produto ou um serviço e essa pessoa teve uma boa experiência comigo, eu posso usar esse efeito aqui, o bandwagon, a meu favor. Por quê? Porque se de repente, ó, vou pegar a Érica. A Érica é minha mentorada querida. A minha Mate também, a Catiane que tá aqui na área. A Érica e a minha Mate tiveram boas experiências comigo, sendo minhas mentoradas. Se elas pegam essa experiência que elas tiveram comigo como boas mentoradas e elas compartilham isso com uma outra pessoa, a outra pessoa vem até mim com uma sensação até de que, caramba, eu acredito mais que a Aline dá resultado do que se tivesse feito comigo mesmo. Por quê? Bandwagon effect. Aí você pergunta pra Deus, conversa com ele e pergunta por que ele fez a gente assim, tá? Por quê? Porque a gente tende mais a acreditar nas experiências que as outras pessoas tiveram, nas coisas que as outras pessoas fazem, do que nas nossas próprias experiências. Então usa isso de forma positiva, tá bom? Vai ficar salvo sim, Ale. Amandinha, um beijo, meu amor. Minha afilhada, gente. É mais velha do que eu, mas é minha afilhada de crisma. Maravilhosa. Beijo grande, te amo. Morro de saudades. Próximo efeito. Esse aqui parece nome de terror, gente, ó. Nome de terror, né? Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect, obviamente, foi dado a partir do nome de um pesquisador, né? Então, dois pesquisadores, na verdade, sobre o nome dos dois. Dunning-Kruger Effect. O que significa esse efeito? Significa que pessoas que não são talentosas em alguma coisa, tá? Elas não são boas naquilo ali. Elas tendem a superestimar, supervalorizar a habilidade de outras pessoas e duvidar das delas. Exemplo. Nossa, olha, minha vizinha comeu naquele lugar ali, naquele restaurante, e ela falou que aquele restaurante é maravilhoso, porque você sabe, né? Ela é expert, ela é chefe de cozinha. Então, se ela é chefe de cozinha e eu, Aline, não sou chefe do YouTube, assisto ela no YouTube e faço a receita, o que a gente espera? Um expert falou, tá falado. Se um expert falou pra mim que aquele restaurante é bom, ele é chefe de cozinha, a chance de eu acreditar nele é muito grande. Normal isso acontecer. A gente sempre superestima quem é expert e subestima a gente, tá bom? Como é que a gente ultrapassa isso? Leva o depoimento, o testemunho de 100% das pessoas como se fosse assim, uma pitadinha de sal. Coloca uma pitadinha de sal, beleza, mas não vai temperar muito.
porque senão você vai estragar a sua comida. Não deixa aquela pessoa formar 100% da sua opinião. Ela sabe sobre aquilo que ela está falando, mas sabe sobre a ótica dela, ainda que como especialista, tá bom? Pra mim pode não servir. De repente aquele restaurante para ela lindo, maravilhoso, porque o cara colocou lá um cardápio com elementos que ela está acostumada a trabalhar, que para ela são mais fáceis na cozinha, ou que os pacientes dela gostam. Então ela acabou ficando enviesada para achar que aquilo ali é bom, mas para mim pode ser uma porcaria. Poxa, achar um negócio sem sal, sem gosto, sem graça, sem glúten, sem lactose, sem graça, não sei? Então cuidado, tá? Próximo efeito, gente, esse aqui é muito legalzinho para quem conhece essa loja nos Estados Unidos. É um case genial para economia comportamental. Tá ruim de vocês lerem aí, mas eu vou falar, tá? Chama-se efeito IKEA, ou IKEA Effect. O que é o efeito IKEA? Vocês lembram daquela loja que tem nos Estados Unidos? Já viram? O que é a loja IKEA? A loja IKEA, ou IKEA, é uma loja nos Estados Unidos, grandona. Ela é um híbrido de Tokstok com Etna, com sei lá o quê. Mas a gente nem tem essa loja no Brasil, vai? Gigantesca. É uma loja de imóveis já meio que semi-montados, vende tudo pra sua casa. Escritório e tal. E aí, quando você compra alguma coisa nessa loja, você leva pra casa, só que ele tá semi-montado. E a loja fala o seguinte pra você: ó, pode levar, termina só de montar, você vai colocar só 2 parafusinhos aqui de um lado, do outro, montou o berço do seu filho, que maravilhoso. Termina de montar sua cadeira do escritório, tá quase montadinha. A parte difícil a gente fez na fábrica, a parte fácil você vai fazer. Caso você não goste, fique tranquilo, você pode devolver. Você tem 7 dias para devolver. E aí você fala, pô, qual que é o risco que eu tenho, né? 0. Tá quase montado, não vai me dar trabalho, tem que chamar um montador, cabe no meu carro, vou levar para casa. Beleza, joia. Você leva para casa tudo feliz e tal, coloca lá e fica se achando, né? Uhul! Nossa, consegui terminar de montar sozinha minha cadeira. Gente, sou muito fera, sou muito pereirão. Aí você vai lá e termina de montar. Aí você acha linda aquela cadeira. Meu Deus, cadeira linda, maravilhosa. Olha ali, gente. Ai, que fofurinha. Sabe o que aconteceu? O efeito IKEA, ele fala o seguinte: a gente tende a, de forma desproporcional, valorizar coisas que a gente mesmo criou, montou. Se eu crio, se eu termino aquele projeto, se eu termino aquele processo, dou uma última pincelada naquele quadro, eu vou falar, uau, ai que lindo, que maravilhoso, nossa, vai ficar na sala. Eu ia botar no meu quarto, no escritório não, vai ficar na sala, vai ficar lindo, maravilhoso, pendurado aqui. Por quê? Porque foi você que criou. Então, a gente tem uma ideia de que aquilo tem mais valor. E a loja IKEA ou IKEA sabe muito bem disso, obrigada, há muito tempo, tá? Então, não é porque é a sua ideia, ou não é porque tem a sua mão no final, porque você vai terminar, que aquilo ali precisa ser o tempo inteiro valorizado, que aquilo ali precisa ser o tempo inteiro mantido, ou precisa ser o tempo inteiro parte do teu time, da tua equipe, das tuas ferramentas. Pede para uma pessoa de fora que não esteja enviesada, que não tenha um bias, que não esteja ali contaminada, romantizada por aquela sensação que você teve de criar aquilo ali, para essa pessoa avaliar, porque aí você vai saber quando corta determinadas pessoas, determinadas ferramentas, ou tira até alguns móveis da sala, sabe? Ai, nossa, fulana, esse móvel tá horroroso aqui na sua sala. Ai, não, mas foi eu que montei, tá tão lindo. Lá atrás, quando você montou, ok, mas agora não tem mais nada a ver com a decoração, né? Tá cringe. Aí você vai e tira da sala, tá? Aline, o que isso tem a ver com vendas? Tem tudo a ver com a venda, meu querido e minha querida. Por quê? Se eu consigo oferecer isso pro meu cliente, eu faço um quadro para ele completar, mas no finalzinho é ele, eu completo quase tudo, no finalzinho é ele, a chance dele gostar é muito maior. Se eu deixo ele entrar lá no meu site, ele vai escolher a cor do carpete, a roda, o couro que vai atrás do volante, se ele vai colocar o tapete de borracha, ou o tapete aquele outro tecido que eu esqueci o nome lá, enfim, que compra carro. Vocês acham que as concessionárias fazem aquilo porque elas são fofas com vocês? Óbvio que não. Elas fazem aquilo porque elas sabem que se você escolher e você personalizar, além de você personalizar, você vai ter uma ideia de caramba, fui eu que montei, é uma obra de arte, é meu. Você vai jogar uma obra de arte fora? Pouco provável, é você que fez, né? Pagou caro, diga-se de passagem, para personalizar, então você segura bem o negócio ali, tá bom? Então, se for possível, deixa o teu cliente participar do processo de criação.
Sabe quando você vai no cabeleireiro e ele deixa você olhar e falar, caramba, eu queria, acho que esse corte é legal, olha essa referência aqui, fica muito legal. Você vai no tatuador, não é isso? É você que vai escolher, né, o que você quer tatuar, enfim. A mesma coisa serve para um produto ou para um serviço, tá bom? Penúltimo bias, chamado de outcome bias. Esse outcome é muito bom, gente. Imagina o seguinte, eu vou julgar a minha decisão baseado no que vai acontecer no final da negociação e não na qualidade da decisão quando ela foi tomada. Por exemplo, sabe quando você pega um anúncio e tá assim, cobrimos qualquer oferta. Qualquer oferta. Você fala, cobre qualquer oferta? Que maravilhoso. O que você está preocupado? Você está preocupado com o final. Você está preocupado com a decisão que vai ser tomada no final, ou seja, o preço. Eles vão cobrir qualquer oferta. Só que você não se preocupou em prazo de entrega. Você não se preocupou na qualidade daquilo que eles estão entregando. Você não se preocupou se as peças vão chegar na ordem certa. Imagina, você vai fazer uma obra. Aí, antes de chegar o piso, chega o vidro. Não tem como, né? Mas você não se preocupou. Você julgou com o resultado final, ou seja, o outcome bias. Eu julguei com um viés pensando no final, no resultado. E aí, eu atrapalho todo o meu coreto, tá? Então, reflete um pouquinho sobre toda a informação que você tem antes de tomar uma decisão. E pensa como é que você faria algo de forma diferente. Tá bom? E aí, o último desses 9 que eu coloquei aqui hoje, chamado de planning fallacy, que é uma falácia de planejamento. Falácia, beijo, Gu. Falácia de planejamento. A gente subestima o tempo que a gente vai levar para fazer alguma coisa. Já passaram por isso? Sim ou com certeza? Não, relaxa, olha, 1 hora a gente tem que entrar na reunião, mas imagina, em 10 minutinhos eu resolvo isso. Imagina que eu não vou terminar essa apresentação para o cliente? Nossa, fica tranquilo, vamos almoçar, dá tempo, meio-dia agora, né? 1 hora de reunião, a gente almoça e tal, 12:30, a gente volta para o escritório, 12:35, escova os dentes e tal, 12:40. Tem 20 minutos, imagina, em 10 minutos eu resolvo isso. Aí o que vai acontecer? Você vai ligar o computador, vai aparecer assim, atualização pendente, assim, ou a luz vai cair, ou a internet não vai funcionar, algo vai acontecer. Ou você achou que você conseguia fazer em 10 minutos e você não vai conseguir fazer. A gente tem um nome para isso, tá, gente? Tão sério que isso é. A gente chama de planning fallacy, ou seja, falácia de planejamento. A gente subestima, tô com super na cabeça, a gente subestima o tempo que eu preciso para determinada tarefa. Na dúvida, o que é que você faz? Começa o teu dia com aquela tarefa chata, mas importante, que tem um deadline super complicado. Lembra do gráfico de prioridade? Aquilo que é urgente versus aquilo que é importante. Urgência, eu tô falando de tempo. É urgente, eu tenho que entregar isso hoje, eu tenho um horário para reunião. Mas aquilo é muito importante. Posso fazer depois? Eu posso delegar para alguém? Ou posso colocar num planner aqui? Posso adiar? Se é muito urgente e é muito importante, eu tô aqui na ponta do meu gráfico, aí eu vou fazer. Só que eu vou colocar um horário mais flexível para fazer aquilo ali. Não coloco o mínimo, porque a gente cai nessa armadilha. Todo mundo faz isso, tá bom? Quem fala que não é mentira. Todo mundo faz, gente. Até o tempo que você imagina que você vai usar para lavar a louça, você vai errar. Vai cair a bucha no chão, o ralinho vai entupir, sei lá, alguém vai acontecer uma coisa, o telefone vai tocar, vai acabar o detergente, alguma coisa vai acontecer. Essas algumas coisas, às vezes, não são controláveis, são externas. Se você não consegue controlar o externo, cai na falácia aí, tá bom? Meus amores, sobre esses bias de pensamentos comuns aqui que a gente tem, são 9, tá bom? Tá em inglês. Eu amo esse assunto. Eu vou deixá-lo como capa desse nosso bate-papo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu repita algum lá em português, coloca no final desse vídeo que vai ficar salvo no IGTV. Combinado? E eu vejo vocês amanhã, meio-dia. Um beijo e um queijo. Se gostou desse nosso bate-papo, me faça um favor, me dá uma retribuição. Terminando a live, vai lá no IGTV, no meu IGTV, no meu feed, tá bom? No meu feed. Acabou aqui, entra lá, Aline Shelfa. Deixa eu procurar a Aline Shelfa. Vai lá no meu feed, dá uns minutinhos, que eu tenho um delay até vocês saírem daqui e eu conseguir postar. E aí, vocês colocam lá que vocês gostaram. Aline, gostei de tal coisa e tal. Ó, Império Carioca pediu, manda o material no direct. Mando. Desde que vocês comentem alguma coisa lá e marquem as pessoas, para mais pessoas, mais empreendedores,
ou aspirantes a verem as nossas lives, participarem da nossa mentoria e a gente vai ajudando cada vez mais e mais gente. Combinado? Meus amores, um beijo no coração de vocês. Amo vocês. A gente se vê amanhã. Tchau!